E aí, pessoal, mais um conteúdo que a gente vai ver agora de revisão é determinando construções. Como que a gente faz para escolher, dentre os elementos que a gente tem, qual que é o melhor colocado dentre as opções que a gente tem. Então, dependendo do problema, qual que a gente usa. Primeiro, qual que a gente vai escolher? Atributo ou uma entidade relacionada? Vamos ver esse seguinte problema aqui. Dado que a gente tem... O problema é o seguinte, nós temos uma entidade automóvel e nós temos o número de chassi, que a gente quer saber, e também a cor desse automóvel, ok? Tá, se eu quero saber simplesmente a cor do automóvel, seja preto, branco, vermelho, eu posso simplesmente utilizar um atributo cor, e isso já é suficiente para eu gravar as informações do automóvel. Agora, se eu quero saber mais alguma informação da cor, como por exemplo, eu quero saber o fabricante da cor, ok? Por exemplo, fabricante. Nesse caso, a cor em si, ela vai ter mais de um atributo, ela vai ser que a própria cor e o fabricante. Então, ela vai ser formada por mais de uma informação. Então, neste caso, é mais interessante eu criar uma entidade chamada cor, com a informação da cor que ela é, branco, preto, verde, vermelho e assim por diante, e qual fabricante que faz essa cor. Entendeu? E com isso eu vou relacionar a cor com o automóvel que utiliza aquela cor. Então, por exemplo, eu tenho um Fusca na cor verde do fabricante A. Aí eu tenho uma Brasília da cor verde também, só que do fabricante B, de outro fabricante. Então, essa informação, nesse caso, ela é diferente de uma cor para outra. Então, é interessante que eu tenha essa entidade específica que vai armazenar essas informações da cor e do fabricante, por exemplo. Tá? Então, quando eu começo a perceber que certo atributo ele tem que comportar mais de uma informação, que é, além da cor, o fabricante daquela cor, então se torna mais interessante utilizar uma entidade com os atributos do que apenas um atributo em si. Agora, se eu tenho que armazenar apenas uma informação simples, como por exemplo o nome da cor, ou sei lá, eu quero saber apenas do automóvel, eu quero saber simplesmente o número da placa dele, que é uma informação simples, não é uma informação com mais formada de outras informações, então eu posso simplesmente utilizar um atributo, ok? Outra informação que a gente precisa verificar aqui para determinar a construção é se a gente utiliza um atributo ou se utiliza uma especialização. Dado o seguinte problema, nós temos uma entidade empregado e nela a gente tem o nome do empregado, o código dele e a categoria funcional a qual ele pertence. Se eu simplesmente quero armazenar o nome da categoria funcional, se ele é motorista, se ele é engenheiro, se ele é arquiteto, se ele é não sei o que, simplesmente somente uma informação, somente o texto dessa informação, somente esse atributo ele é suficiente para resolver este problema. Entretanto, mas na categoria funcional, quando for motorista, eu quero saber o número da carteira. Eu quero saber também se já passou ou não, se venceu ou não a carteira do cara. Eu não vou deixar um motorista meu, um empregado meu, que ande com a carteira de habilitação vencida. Mas se for engenheiro, é importante que eu tenha o CREA dele para, enfim, ter informações do CREA. Então, nesse caso, como eu tenho mais informações do que simplesmente o nome, o tipo da categoria dele, do que ele faz, do que ele é, se é motorista ou se ele é engenheiro, eu também tenho que saber outras informações. Então, quando eu tenho que saber outras informações, eu utilizo uma especialização. Eu estou aqui nesse momento especializando o empregado. Eu estou dizendo que eu tenho um motorista, eu tenho um empregado que ele é motorista e eu tenho outro tipo de empregado que ele é engenheiro. Ok? Então, eu estou especializando o empregado. Eu tenho empregado engenheiro e eu tenho empregado motorista.
onde que as informações do motorista ficam no motorista e as informações do engenheiro ficam no engenheiro. E as informações que são comuns a ambos ficam no empregado, que são o seu nome e o seu código respectivamente. Beleza? Então, novamente, se eu quero simplesmente só um texto da informação, só quero escrever se o cara é motorista ou se é engenheiro, somente o atributo já me basta. Agora, se eu preciso manter outras informações além do nome, do tipo da categoria funcional, como o número da carteira de habilitação ou CREA, no caso do engenheiro, então, nesse caso, eu posso utilizar uma especialização. Ok? Outra construção que a gente pode ter é escolher entre uma entidade relacionada ou uma especialização. Neste caso aqui, a gente tem a seguinte situação. Eu vou colocar aqui, cortar um pouco o texto, mas novamente, entre entidade relacionada e especialização. Ok? Neste caso aqui, nós temos uma pessoa com o seu número de cartão, como sendo a chave, o atributo identificador. Eu já ia dizer chave primária. Chave primária vai virar depois lá no projeto lógico, tá? Estou me adiantando aqui. O nome, data de nascimento e endereço como atributos. E aqui a gente tem uma especialização de servidor com seu respectivo cargo, ou se é um aluno da sua escola secundária e a data de ingresso. Esse aqui é um problema, por exemplo, do if, ok? Eu quero saber que informações, se uma pessoa ela é servidor ou aluno, e no caso do aluno eu quero saber quando que ele entrou. Isso aqui já serviria para manter essas informações. Entretanto, se eu quiser armazenar porque assim, um aluno pode ser aluno da própria instituição várias vezes. Por exemplo, nós temos alunos que fizeram o técnico em informática e hoje estão fazendo o técnico, e já fizeram, na verdade, o técnico em marketing. Então, eles fizeram dois cursos junto conosco. Então, para cada um deles, para cada entrada deles, tem um ingresso diferente, com uma data de ingresso diferente. Então, nesse caso, eu vou precisar que exista uma entidade para esse ingresso, então somente a data de ingresso aqui já não serve mais. Porque se eu quero saber que se o aluno entrou uma ou duas ou três vezes, eu vou precisar de uma entidade de ingresso e da data de ingresso de cada vez que ele entra no instituto, nesse exemplo. Ok? E daí, neste caso, eu posso simplesmente retirar o servidor o servidor cargo aqui, ele vai virar uma entidade separada da pessoa, então ele está relacionado com a pessoa, ele não pertence mais à pessoa, e nesse caso, aqui eu estou simplesmente armazenando o cargo do servidor com o número do respectivo cargo e a data de início e a data de fim que a pessoa foi servidora, ok? Então eu posso ter eu posso ter aqui os professores aqui e os alunos por esse caminho aqui. Ok? Então, eu posso escolher, dependendo do problema, eu posso escolher entre utilizar uma entidade relacionada ou uma especialização. Ok? Outra forma, então, para determinar outro tipo de situação, quando a gente tem atributos opcionais. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos alguns atributos que são opcionais, como por exemplo a data de expiração da carteira de habilitação, o número da carteira de habilitação, o CRM e o CREA. Então eu tenho empregados que podem ter CREA, se eles forem engenheiros, podem ter CRM, se eles forem médicos, e podem ter as informações de carteira de habilitação, se eles forem motoristas. Então, nesse caso, eu vou ter muita informação, muito espaço vago, muitas colunas vazias, muitos atributos vazios, porque eles são opcionais dependendo do empregado que eu estiver cadastrando. Uma forma de resolver esse problema, é eu ter uma especialização onde que eu vou ter
um motorista com com suas respectivas informações, com o médico com suas respectivas informações e o engenheiro com as suas respectivas informações, ok? Isso se encaixa novamente, quando a gente vê que tem alguns atributos que podem ser opcionais, nesse caso aqui, então, o CRM, o número da carteira de habilitação e a data de expiração da carteira de habilitação, elas vão ser vazias se eu estiver cadastrando um engenheiro, que ele só vai ter o CREA. Então, isso aqui se encaixa de forma semelhante entre atributo e entidade relacionada. Se eu estou verificando que essas informações, na verdade, elas são relacionadas a uma entidade. O CREA representa uma entidade, é uma informação de uma entidade engenheiro. O CRM é uma informação de uma entidade médico. E essas informações de carteiras de habilitação são informações referentes a uma entidade motorista. Então, dessa forma, talvez, se eu utilizar esse formato aqui, seja mais interessante. Por fim, outra decisão que a gente pode tomar enquanto administradores de banco de dados, enquanto a gente estiver modelando, é atributos multivalorados. Por exemplo, no empregado, aqui eu tenho a entidade de empregado com o seu nome, e ele pode ter 0 vários dependentes e ele pode ter 0 vários pagamentos. Afinal, né, a gente trabalha todo mês e todo mês a gente recebe, todo mês tem um pagamento novo, ok? Então, isso aqui pode ser resolvido, pode ser melhor modelado dessa forma aqui, onde que eu continuo com a entidade de empregado com seu respectivo nome e, no caso, primeiro aqui para dependente, ele vai ter 0 ou vários dependentes com o seu respectivo nome e data de nascimento. E o empregado ele vai ter 0 ou vários lançamentos, onde que o lançamento se tornou agora uma entidade com o valor que ele recebe e, inclusive, com o próprio tipo do lançamento. Eu já posso até ser mais específico, eu posso dizer, é lançamento de salário, é lançamento de férias. Então eu posso ser mais específico no tipo de lançamento usando esse formato aqui. Ele é mais descritivo do que este formato aqui em cima. Professor, então o de baixo é correto? Depende sempre do problema que vocês estão tentando resolver. Ok? Se o problema de vocês for melhor resolvido com este diagrama, e vocês vão utilizar esse aqui. Então isso, vocês vão sempre fazer o diagrama dependendo do problema que vocês estão tentando resolver. Ok? Então é isso. Depois a gente tem mais um assunto.